Continuando o nosso modelo, né? Nós saímos do dimensionamento e fomos agora para uma nova seara, né? Do recalque. O recalque, eu analisei, eu fiz muitas contas e cheguei à conclusão que o método mais saudável para a gente, né? É esse aqui, porque os outros métodos, meu amigo, são complicados para que o engenheiro calculista tenha ciência de todos daquele contexto, daqueles aspectos, daquelas equações, né? Então, eu estudei um método que é uma equação, porque a gente está acostumado com equação, né? Então, que método foi? Foi o que todo mundo usa, né, para fazer essa estimativa através da teoria da elasticidade. Eu utilizei aqui, ó, esse método de Poulos e Davis, de 1980, né, que se você pegar aquele livro Tal Building Foundation, vai estar na página 163. Mas eu vi que esse método aqui tinha um bocado de equação, né? Bocado de gráfico para eu poder. Eu não sei se vocês se lembram que eu interpolei esses gráficos todinho, né? Então eu percebi, ó, que esse cara aqui, Randolph, ele desenvolveu essa equação aqui. E o que foi que eu fiz, né? Eu simplesmente destrinchei essa equação e resolvi ela, deixei ela de um jeito mais tragável, né? E programei ela no SMF. Olha o que eu fiz, ó. Estimativa de recálculo. Eu destrinchei para vocês a equação, né? Escrevi de uma forma que a gente entenda mais fácil, né? Isolei o recalque, né? Porque se a gente for olhar aqui direitinho, não está isolado o recalque, né? O recalque é isso aqui, ó, esse ΔT. O mais complexo, né? Você traduzir aquilo ali e tentar entender cada termo dessa equação. Depois fiz a mesma coisa, né? Para o recalque de grupos de estacas, que é o recalque do bloco inteiro. Coloquei a cota de apoio, comprimento da estaca, número de estaca, diâmetro, módulo de elasticidade da estaca, né? Espaçamento entre estacas, cálculo da deformabilidade, né? Que é modo de deformação, Teixeira-Godoy, tipo de solo, SPT, as camadas de solo, né? A gente tem que fazer tanto o módulo quanto o coeficiente Poisson, né? Uma média ponderada, porque o método diz que você só pode utilizar se você fizer uma média. Então, cada camada vai ter um módulo de elasticidade, né? Que é aquilo que está chamando de módulo de deformabilidade. Enfim, né? Tem todas essas equacionamentos aqui para a gente chegar nesse bendito recalque. E esse recalque, né, está aqui, os valores dele, independentes. Então, o que foi que aconteceu? Como eu tenho esses valores independentes, que eles vieram para aqui, para essa coluna, e eu tenho as reações finais, eu simplesmente encontrei o novo coeficiente de mola das estacas, né? Porque a gente já tinha o coeficiente de mola relativo à deformação elástica da estaca. Eu fui atrás desse método pelo seguinte motivo: ele já está levando em consideração estaca e solo. Então, esse recálculo já é o conjunto completo da ópera. Então, tivemos que recalcular novamente o nosso coeficiente de mola. Então, esse novo coeficiente de mola, ele foi lá para o nosso modelo, para a gente ter que refazer essas contas tudo de novo. Pô, Flávio, que chato, eu disse, meu filho, infelizmente. Por isso que o TQS não vai conseguir resolver isso aqui do dia para a noite, entende? Então, eu coloquei aqui, ó, na minha estaca, o coeficiente de mola final. E refiz todas essas contas, encontrei as novas reações e taquei aqui para encontrar as novas reações finais de Nocomtev, né? Por isso que esses resultados agora deram um pouco diferente, porque foram atualizados com o novo coeficiente de mola. O que é que significa isso, né? A gente vai ver que, ó, eu tenho 77.000, o coeficiente bem alto, né? Por quê? Porque é só deformação elástica da estaca. Agora eu venho com o coeficiente de 11.000, praticamente aí 6 vezes, 7 vezes menor do que o que a gente tinha antes. Então, depois disso, nós refazemos as nossas contas, né? E agora chegamos realmente no final. Essas reações são as finais que nós iremos passar para o nosso engenheiro geotécnico. Ó, fulano, aqui está a tua estaca, aqui é a carga de cada estaca. Verifica agora a capacidade de carga. Então, ele vai verificar a capacidade de carga da estaca, né? E só para a gente andar um pouquinho mais, eu fiz uma média do deslocamento da estaca. A gente tem que ter uma média, né? Uma média aritmética, sem peso, né? Sem levar em consideração. Por quê? Porque praticamente essas cargas são todas homogêneas, então eu não coloquei peso nessa média. E a gente encontrou aqui um recalque de 1,7 centímetros, 17 milímetros. E só para fechar, se a gente não quisesse fazer interação solo-estrutura e ter confiança, porque a interação solo-estrutura serve para quê? Para a gente verificar a capacidade, qual é a tensão que vai para aquele elemento, para a estaca, né? E qual é o carregamento de cada estaca. E o engenheiro geotécnico vai dizer se aquela estaca suporta. E também que a gente vai ter os coeficientes de mola de translação.
Então eu agora abri a caixa preta da engenharia. A caixa preta da engenharia é exatamente esses coeficientes de mola. E toda a torcida do Flamengo quer saber, né? Quantas vezes você não viu a discussão de Aurélio, com a turma falando de coeficiente de mola, de não sei o quê? Estão aqui todos os coeficientes de mola, todas as contas, como é feita de fato. Né? Explicando aqui, ó, tem a área do bloco, a inércia em relação ao eixo X, a inércia em relação ao eixo Y, a inércia do bloco em relação ao eixo Z. Então, os coeficientes de translação corretos no eixo Z, no eixo X, no eixo Y, o coeficiente de rotação, que é muito difícil a pessoa entender isso, está tudo aí explicado. Só basta você pegar isso aqui e ir para a galera, né? Isso daqui é o que ninguém vai ensinar. Então, isso aqui, ó, você poderia pegar o seu bloco, colocar esses coeficientes de mola e seu prédio ia ficar calculado lindo e maravilhoso. E nós fechamos a nossa primeira parte do curso. A outra parte eu vou só fazer a interação só estrutura do prédio para a gente comparar. E a última parte é o detalhamento que eu vou fazer todo no Revit. Eu fiz um fluxograma de trabalho de análise para ficar mais fácil para a gente entender. E aqui foi o modelo do Diana, né, que eu esqueci de mostrar a vocês. Aqui o deslocamento de 0,6, máximo, né, centímetros. E as tensões, né, Cauchy.